Salve pessoal, então nesse capítulo aqui a gente vai estudar o som, né? Que é uma onda mecânica e muito importante aí pro ser humano. O som, né, inicialmente, para ele ser classificado como som, né, é uma onda aí que ela tem que estar entre 20 Hz de frequência e 20 mil Hz. Isso daí é o som audível, né? É a faixa sonora que você ouve. Menos de 20 Hz você vai ter infrassom e acima de 20 mil Hz ultrassom. No ar, né, o som ele vai ser uma onda mecânica, né, que vai acabar se propagando aí com regiões de rarefação e de compressão das moléculas de ar, né, e essa vibração aí ela vai se propagando aí pelo ar, né, na forma de uma onda longitudinal. Então aqui a gente vê, né, a onda sonora, né, as zonas de compressão, de rarefação, e aqui a fórmula que controla a velocidade, né, do som, né? Isso daqui é o módulo elástico, né? E aqui é a densidade do meio, onde o som está se propagando. Então depende de propriedades elásticas do meio e depende da densidade também. O som ele pode ser representado aí como uma senoide, uma cossenoide, né? Você pode expressar em variações aí de amplitude e de pressão, né, através de senoide e cossenoide também, como uma onda progressiva, né? Algumas propriedades aí importantes do som, né? Então a gente fala que o som ele é agudo, né? Quando ele tem uma frequência mais alta e ele é grave quando tem uma frequência mais baixa, né? Então isso daí é chamado de altura ou tonalidade do som. Então a altura do som ele regula o valor da frequência, né? Se a frequência for alta, tiver um valor alto, você vai ter um som mais agudo. E se for mais grave, você vai ter um, uma frequência aí menor, né? É, os cantores, né? Em geral, né, a mulher ela tem o som mais agudo, né? A voz feminina, né, ela é mais aguda do que a masculina. Mas existe aí uma classificação, né? Aqui, por exemplo, um som com a frequência baixa, né? Vai ser aqui um som grave. O cantor masculino ele é chamado de baixo e a mulher aí de contralto. Uma frequência média, né? O som ele vai ser médio, né? O homem ele é classificado como barítono e a mulher como meio soprano. E se tiver uma frequência bem alta, né? Você vai ter aí um som mais agudo, né? O homem ele é chamado de tenor e a mulher é soprano, né? Então os extremos aqui seria o homem, o baixo, né? Para o homem, você teria aí o som bem grave e a voz mais aguda mesmo que você teria aí seria a da soprano, né? A voz feminina, no caso a soprano. Intensidade ou volume. Então a intensidade e o volume está ligado à energia da onda, a amplitude dela, né? Então um som fraco ele vai ter menor amplitude e um som forte amplitude maior, né? Então quando você pede aí para aumentar o volume da televisão e tal, você está mexendo nisso daqui do som, né? Na energia aí da onda, né? Na amplitude dela. Outra propriedade importante do som que ele tem que existe é o timbre, né? Então o timbre é uma propriedade que depende do som fundamental e dos harmônicos, né? Que são as frequências múltiplas. Então cada instrumento musical, né? Ele pode ter para uma mesma frequência timbres diferentes, que é o que vai caracterizar a onda, né? Ser diferente.
Então aqui, por exemplo, nesse esquema aqui que vocês estão vendo, você tem uma onda A, uma B, uma C, uma D, né? Todas elas aí vão ter a mesma frequência principal, né? Porém, você vê que a onda ela é diferente, né? A frequência é a mesma, mas a onda é diferente por diapasão, por violão, por clarinete, por oboé, né? Isso daí ocorre porque no caso do diapasão você só tem um harmônico. No violão você tem vários harmônicos aqui nessa nota aqui, né? Você tem vários harmônicos e a superposição de todas essas várias ondas, né, vai dar essa onda aqui meio bagunçada, né? Mas você vê que ela tem um padrão aí de regularidade. Então isso daqui é o timbre aqui do violão. Ou então o clarinete, né? Você vai ter aqui uma onda parecida com uma quadrada, né? Você tem aqui alguns harmônicos aqui, né? E o oboé também tem uma onda diferente. Então, o timbre ele permite você distinguir sons de mesma frequência, né? Porque através dos harmônicos, né, a onda ela acaba sendo diferente. Interferência. Então, uma onda ela pode interferir com outra, né? Para o som isso daí também vale, né? E fazer aí uma interferência que pode ser construtiva, né, quando há um reforço, quando você vê duas ondas chegando aqui com cristas na mesma posição, né, para cima, então elas vão se somar. E caso você veja uma situação dessa, com uma crista para cima e outra para baixo, você pode ter o cancelamento, né, das ondas, né? E aí você vai ter uma interferência destrutiva. Então, interferência construtiva e destrutiva, né? De construtiva quando há uma soma, destrutiva quando há um, um cancelamento, né? Qual o critério para ocorrer a interferência construtiva? Repare que aqui eu tenho duas fontes sonoras, S1 e S2, e o som que sai aqui de S1 ele percorre um caminho maior, né? A trajetória aqui, né? Você vê aqui que ele percorre uma distância maior do que o que sai de S2, né? O que sai de S1 anda mais do que o que sai de S2. A diferença de caminhos de um para o outro é chamado aqui de ΔL, né? Então, essa diferença de caminhos tem que ser um múltiplo inteiro de comprimento de onda, né? Para as ondas estando em fase, né? As duas aqui já saindo com as duas com a crista para cima, né? Para elas chegarem aqui nesse ponto, as duas com a crista para cima, eu necessito que essa diferença de caminhos, né? O tanto que essa onda de cima anda mais do que a de baixo, tem que ser um múltiplo inteiro de comprimento de onda, porque aí elas vão chegar aí com a crista para cima, as duas. Já se a diferença de caminhos for um múltiplo semi-inteiro, né, de comprimento de onda, né, metade de comprimento de onda, você vai ter que uma onda vai chegar com a crista para cima e a outra para baixo, e você vai ter uma situação ideal aí para interferência destrutiva. Intensidade sonora, né? Então a intensidade sonora é o que regula a nossa audição, por exemplo, né? Só que o nível sonoro aí ele tem uma escala logarítmica, né? É uma escala aí com log 10. Então o nível sonoro ele é calculado em decibéis e ele é calculado dessa forma aqui. Esse I0 seria uma intensidade de referência, né? Seria o limiar aí da audição, e o I é a intensidade da fonte, né? Que no caso no ponto onde você está medindo, porque o som ele depende da distância que você está da fonte, né? Se você estiver do lado de um alto-falante, você vai ter uma certa intensidade. Se você se afastar muito dele, você vê que a intensidade ela vai cair. Então essa intensidade aqui é, ela depende da distância aí que você está da fonte sonora, né? Estando muito perto,
você vai acabar tendo uma intensidade maior e estando longe uma intensidade menor. Para o caso aí de radiação isotrópica, né? É o caso aí que você tem uma fonte que irradia em todas as direções, né? Chamado de irradiação isotrópica, né? A energia aqui é distribuída numa esfera, né? A intensidade ela pode ser calculada com a potência e aqui seria a área da esfera, né? A intensidade é o watt por metro quadrado, né? Potência watt por unidade de área por metro quadrado. Então ele calcula a distribuição de energia em área e no tempo, né? No espaço aí onde a onda se propaga. Aqui também outra fórmula aí que né, para cálculo de intensidade, só que envolvendo outros parâmetros que em geral são mais complicados aí de você ter aí em mãos. É, então, o que acontece? Aqui alguns exemplos, né? 10 decibéis, você teria aí um som quase inaudível, né? Um sussurro, por exemplo. 30 decibéis é um ambiente silencioso. 50 decibéis, né, já um ruído moderado, né? 70 decibéis já começa a ficar barulhento. 90 decibéis muito barulhento. E 120 decibéis você já tem uma sensação de dor, já é complicado, né? Já você já precisa utilizar aquele protetor de ouvido, né? Nesse nível aqui, porque você já vai ter dano sério aí na audição, se você permanecer num ambiente desse sem proteção. Aqui também alguns exemplos, né? O limiar da audição é considerado 0 dB, né? É quando você tem aqui nesse log aqui a intensidade seria igual a I0, né? Porque aí você cancelaria uma com a outra, ficaria o número 1 e log de 0 vale 1. Então, o limiar da audição é justamente esse valor aqui de referência, 10 menos 12 watts por metro quadrado. E aqui, né, mais alguns exemplos, né? Estúdio de gravação silencioso, sala silenciosa, conversa normal, né? Música clássica no palco, show de rock, né? E aqui o limiar da dor aqui tido aí como 120 decibéis. Ondas estacionárias em tubo, né? Então uma onda, né, ela pode promover aquele formato aí de onda estacionária, né, uma onda sonora em tubos. Basicamente existem dois tipos de tubo, tubo aberto e tubo fechado, né? Isso daí é a base aí dos instrumentos, de vários instrumentos musicais, né? Primeiro aqui a gente vai olhar aqui um tubo aberto, né? Então aqui o primeiro harmônico ele teria essa forma, esse formato aqui, né? Sempre numa extremidade aberta eu vou ter aqui um ventre, né? Então isso daí vale para qualquer tipo de tubo, né? Então para o tubo aberto você vai ter como ele é aberto dos dois lados, eu vou ter um ventre aqui e outro ventre ali também. Aí eu vou ter aqui o segundo harmônico, também repare que eu tenho ventre, 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 essa região, né, é pico da onda. O nó seria esse pedacinho aqui. Em extremidade fechada sempre você vai ter um nó, extremidade aberta vai ter um máximo aqui que é um ventre. Então esse daqui é a figura do segundo harmônico, né, que é o dobro do primeiro harmônico. Terceiro harmônico, ele tem o triplo da frequência do primeiro harmônico, né? E a fórmula geral aqui para calcular os harmônicos aqui seria essa daqui. Para tubo fechado, né? Repare, ó, uma extremidade fechada, sempre você vai ter um nó, né? Aqui, ó, a extremidade fechada sempre vai ter um nó. E na aberta, né, você vai ter um ventre, né?
para o instrumento funcionar, no mínimo uma extremidade vai estar aberta, né? Ou as duas ou uma delas vai estar aberta. E então aí dependendo do instrumento, o tubo pode ser fechado e aí nessa extremidade fechada você vai ter um nó. Uma coisa importante nesse tipo de tubo aqui é que só existem harmônicos ímpares, né? Você não tem configuração geométrica aqui que permita harmônicos pares, né? Então você fica aqui com somente harmônicos ímpares mesmo, por causa da extremidade fechada, né? Você só vai ter nó aqui, né? E você aqui, por exemplo, tem o primeiro harmônico, o terceiro harmônico, né? Não existe segundo, quinto harmônico. E essa fórmula geral aqui ela vai me dar os harmônicos, né? A frequência de cada harmônico. Batimento. O batimento é um fenômeno que pode ocorrer quando eu tenho duas ondas, né, com frequências próximas, né, mas não iguais. E aí uma acaba interferindo na outra. E aí você vai ter aí o fenômeno do batimento. A superposição das duas ondas, né, que são parecidas, pode dar essa terceira onda aqui em azul, né, que dá para ver, né, com que tem uma amplitude modulada aqui no caso, né. Você vê que a amplitude aqui ela vai ficando modulada. E a frequência do batimento, né, é a subtração das duas frequências, né, da maior da menor, com a menor. Padrões de ondas não senoidais, né? Então, a gente viu, né, que uma onda muitas vezes ela pode ser uma superposição de vários harmônicos e quando isso acontece você não vai ter esse padrão senoidal, né? Você vai ter um outro tipo de padrão que é o que a gente pode ver aqui como exemplo, né? Uma nota musical aqui para um violino e para um piano, né? Então aqui, por exemplo aqui alguns instrumentos, né? O diapasão, né? Você tem aqui um som bem perfeitinho, bonitinho. Uma flauta, som de um violino, é, clarinete, oboé, né, corneta, né? Vários instrumentos. E aqui algumas, como que fica a onda, né? De algumas vogais, né? A vogal A, a vogal O, né? Então você vê que fica diferente a forma da onda devido aos harmônicos, né? Aqui mais uma vez a gente mostra, né? Aqui você tem o diapasão, né? Aquele instrumento de diapasão. Aqui ele só tem um harmônico. Aqui uma flauta. Uma flauta ela já vai ter sete harmônicos na composição. Então você vai ter sete ondas, uma, né, provocando ali interferência na outra, né? E o resultado dessas sete ondas é essa onda aqui que vocês estão vendo, azul aqui. Do clarinete você tem nove harmônicos. Você repara também que tem os harmônicos, alguns deles têm intensidade diferente. Ó. Aqui, por exemplo, no clarinete aqui você tem uma certa intensidade para o primeiro, aí para o segundo já diminui a intensidade da onda do segundo harmônico, né? Então isso daí também interfere no padrão de onda aqui que você obtém, né? Matematicamente, né? Essa soma aí de harmônicos é trabalhada aí com série de Fourier, né? Que é uma ferramenta aí matemática, né? Que você trabalha aí com uma soma você pode expressar qualquer função, né? Com senos e cossenos, né? Então na série de Fourier você tenta aí fazer aproximações, né? E tenta expressar uma função determinada aí utilizando um somatório aí de senos e cossenos. Então isso daqui também vale para essa construção de harmônicos, né? Repare, você tem aqui a onda resultante. A onda resultante seria essa bege aqui, né? Que é a resultante do primeiro harmônico e do terceiro harmônico, daria essa onda bege. Aqui eu já tenho
o primeiro, o terceiro e o quinto harmônico. Ó. Aqui são essas ondas que estão aqui em preto. Ó. Aqui o primeiro harmônico, o terceiro, o quinto. O resultado disso, dessa soma aí, vai ser essa onda verde aqui. Ó. É o resultado da soma de 3 ondas. Aqui o resultado da soma de 5 ondas. Ó. Né? Aqui primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono. Aqui você já teria uma onda quase quadrada, né? Para ter uma onda perfeitamente quadrada, eu teria que ter, né, infinitos harmônicos ímpares aí sendo somados. Né? Então essa é a forma aí, né, como que se forma, né, as ondas sonoras, né, compostas aí de vários harmônicos, que é o que acontece aí no dia a dia, né, quando você fala, quando você ouve uma música, né, dificilmente você vai ter um som que vai ser composto de uma onda só. Geralmente ela vai ser uma composição aí de várias ondas misturadas que vão dar um padrão, né? Vão ter um padrão aqui que você vai poder ver. Efeito Doppler. Esse efeito Doppler, né, é um efeito de alteração na frequência do som, né? Existe também o efeito Doppler para onda eletromagnética, né, mas é diferente a fórmula, né, e um pouco a interpretação. Mas aqui no caso é o efeito Doppler para o som que a gente vai ver. No efeito Doppler para o som a gente percebe, né, se você estiver parado aí num sinal, né, e aí chega uma ambulância, você percebe que quando a ambulância está se aproximando de você, o som dela é mais agudo. Depois que ela passou você, né, e está se afastando, o som ele fica mais grave. Então é um som diferente. Quando a ambulância ou a polícia, né, tá com a sirene ligada, o som é diferente quando se aproxima de você e quando se afasta de você. Porque é uma mudança no som de mais agudo para grave. Né? A fórmula que regula o efeito Doppler é essa daqui. Aqui é a frequência percebida, né, pelo detector, pela pessoa ali que está ouvindo. F aqui vai ser a frequência original, né? Seria a frequência que você teria caso todo mundo estivesse parado, né? A frequência natural mesmo da fonte. V a velocidade do som, mais ou menos velocidade do detector. Então o que acontece? No caso de aproximação, você vai usar mais aqui no numerador. Né? Se o ouvinte, né, ele está se aproximando, né, da fonte, se ele caminha ao encontro da fonte, você vai usar mais. Se o detector ele caminha em sentido contrário da fonte, ele tenta se afastar da fonte, você usa aqui um menos, né? Porque o som fica mais agudo na aproximação e fica mais grave no afastamento. Então por isso essa questão aqui do sinal. Já aqui embaixo você tem também velocidade do som e velocidade da fonte. E como é denominador, aí você tem que usar uma regra aqui meio contrária. Se a fonte, né, se a fonte que é quem está emitindo o som, ela se aproxima, vai ao encontro do detector, né, você vai usar aqui um sinal de menos. Já se a fonte ela se afasta do detector, ela, né, procura se afastar do detector, aí você vai usar o sinal de mais, né, porque a tendência é diminuir a frequência, né, percebida, né, para ter um som mais grave. Então, em exercícios aqui é possível, né, trabalhar melhor aí essa fórmula, mas o sentido dela é esse aí. Aqui um exemplo, né? Um carro buzinando, um carro está buzinando. Você vê que dois observadores aqui, eles percebem frequências diferentes. O observador 2 ele vai perceber uma frequência mais aguda, frequência maior, maior valor de frequência. Já o observador 1, que está vendo o carro se afastar dele, ele vai perceber uma frequência mais grave, né, com o valor da frequência da onda menor, devido ao efeito Doppler. Se o carro parar,
aí os dois ouvem a mesma frequência. E também desde que os dois também fiquem parados, né? Uma situação importante acontece aqui quando você rompe a barreira do som, né? Então a gente viu aí que o som ele se propaga aí com ondas de compressão e rarefação, né? E quanto mais você quanto mais você se aproxima da velocidade do som, você percebe que essas ondas, né, as frentes de ondas sonoras, elas vão se aproximando. E no caso que quando você atinge exatamente a velocidade do som, essas zonas aqui elas vão estar todas uma em cima da outra, ó, se superpondo. E aí no caso você vai ter a formação da onda de choque, né, quando você rompe a barreira de som. Então isso daqui acaba gerando um grande estrondo, né? E uma onda com muita força mesmo, porque você vê que as frentes de ondas elas se somam, né? Elas se somam. Depois que você ultrapassou a barreira do som, você já não tem essa configuração. As ondas elas já não vão estar todas aglutinadas aqui se somando, né? Então isso daqui é o fenômeno que acontece ó, quando um avião, por exemplo, ele rompe a barreira de som, né? Tem essa figura, né? Essa figura aí de Mach aí que é o que regula isso aí. Vamos dar uma olhada. Certo? Então, essas frentes de onda, né? Após o rompimento da barreira do som, você vai ter esse cone de Mach. Esse cone aqui que é usado aí para trabalhar, né, essas frentes de onda. O número de Mach, chamado de M aqui, ele te dá quantas vezes o veículo aí ele está superior à barreira do som. Por exemplo, se eu falar o avião está voando a Mach 2, quer dizer que o avião ele está voando com duas vezes a velocidade do som. O avião ele está voando a Mach 1,5. Então ele está voando a 1,5 vezes a velocidade do som, né, no ar ali. A velocidade do som no ar varia, né, mas a gente pode aproximar aí numa faixa aí de 330 até 350, né? Em geral se usa 340, né, também, um valor mais próximo aí, mas fica dentro dessa faixa em torno de 340 metros por segundo. Essa é a velocidade do som no ar. Então, se você falar que o avião está Mach 2, quer dizer que ele está a 680 metros por segundo, né? Quando está com essa velocidade, né? Então, essa relação fala justamente isso daqui. E esse ângulo aqui do cone das frentes de onda, ele é calculado aqui com essa razão inversa aqui, né? Invertendo aqui essa razão, você tem o seno do ângulo, né? E aí depois você pode calcular o ângulo. É uma, algumas aplicações importantes aqui, né, do som, né, só para fechar. A gente tem o sonar, né, que é um radar, né, mais sonoro, né, que usa frentes de onda sonoro. Então você vai ter um emissor que ele vai emitir essas frentes de onda, ela vai bater no obstáculo e vai retornar. Você medindo o tempo de ida e volta, você consegue estimar a posição do objeto. Aqui um exemplo. Sonar is an important technology for marine vessels. We'll be introducing Garmin Chirp Sonar and other sonar technologies to explain how they can give you a clear picture of the seabed and fish schools. First, what is sonar? Sonar devices survey underwater terrain and targets by transmitting ultrasonic pulses, which reflect off the seabed and objects in the water. A fish finder emits ultrasonic pulses from a transducer. When this pulse bounces off objects. Então você vê aqui que o sonar, né, além do relevo marinho, ele pode inclusive ele ser
usado aí para detectar peixes, né? Peixes maiores, né? Eles acabam aparecendo também no sonar. Depende da resolução do sonar, né? Sonar. Outro exemplo aqui que a gente pode citar também, o ultrassom, né? Também trabalha com técnica semelhante, né? E por último aqui, só para citar alguns exemplos, mas existem vários exemplos, muitos exemplos hoje no dia a dia, na indústria, é a aplicação na sísmica, né? Que você vai ter uma fonte, né? Que vai emitir aí um pulso, né? Que pode ser aí na faixa audível mesmo, né? Pode ser um canhão, pode ser uma carga de dinamite, é, pode ser um canhão de ar, um canhão de água, né? Pode ser uma marreta, um explosivo, né? Você vai gerar essa onda ela vai penetrar no solo e ela vai ser detectada por um receptor, né? Em terra ele é chamado de geofone e no mar aí é o hidrofone, né? E aí você vai conseguir registrar informações, né? Do subsolo. Então isso daí é usado na técnica de sísmica, né? Que permite aí você investigar aí o subsolo, né? Nesse exemplo que você trabalha aqui com caminhões, né? O vibrossais, né? Que são chamados aí na sísmica terrestre. Então o pulso ele desceu, né? Refratou e refletiu, foi detectado e ele vai trazer imagens aí do subsolo, né? O geólogo ele vai dar os atributos aí para o sismograma, né? E aí vai ser definido aí o melhor local para fazer a perfuração, né? Que em geral aí na área do petróleo é uma coisa muito cara, né? Então você procura perfurar sempre no local correto. Então é isso, pessoal.